Feche os olhos por um momento e sinta a sua mente acelerada, essa tempestade de pensamentos que parece nunca se aquietar, essa ansiedade que se alimenta de amanhã e se alimenta de ontem, esquecendo-se de que só existe este segundo, este suspiro, este bater de coração que ecoa no vazio cósmico. Você não está sozinho nesta corrida frenética contra o tempo. Por trás das lâmpadas que acendemos, por trás das telas que nos vigiam, por trás de cada segundo que contamos e cada minuto que tememos perder, existe uma verdade que pode transformar completamente sua relação com a finitude e o medo. Existe uma estrela, nossa estrela, que há 4 bilhões e meio de anos acende o palco de drama onde você agora respira, onde seus pulmões se enchem do oxigênio que outras estrelas mortas geraram no peito negro do cosmos. Esta estrela nossa que chamamos Sol, uma bola de fogo com 1.400.000 quilômetros de diâmetro, não é o monstro nuclear que muitos imaginam quando perguntam "e se explodisse?". Não. O Sol é uma metamorfose infinita, um coração que bate há bilhões de anos, um poema escrito em plasma e campos magnéticos que ainda nos canta uma canção de calor e luz. Se este momento de pausa lhe trouxer algum conforto, se a minha voz conseguir abrir uma clareira de silêncio na floresta dos seus pensamentos, convido você a se inscrever no canal e a ativar o sino de notificações, firmando um pacto de autocuidado consigo mesmo para retornar a este espaço sempre que a gravidade do dia a dia se tornar pesada demais, e ao deixar o seu curtir, você ajuda a guiar outros viajantes noturnos até este porto seguro de calma e perspectiva. Sua mente quer que eu conte uma história de terror cósmico, uma catástrofe que despenteie o céu e queime a terra até as cinzas. Mas a ciência, essa poesia, precisa que escreveu o universo em equações, tem outra história para contar. Uma história que vai muito além de explosões e destruições, muito além do medo de finais abruptos e violência estelar. A história que o Sol nos ensina é sobre transformação, sobre a arte de morrer com dignidade, sobre o ato de dar vida através da própria dissolução. Há 45 milhões de séculos que nossa estrela respira, consome hidrogênio em seu coração e o transforma em hélio, essa alquimia cósmica que faz brilhar cada grão de pólen que toca sua pele quando você caminha sob a luz do meio-dia. 45 milhões de séculos de demonstração de que morte e vida não são opostos, mas dois movimentos do mesmo coração universal. 45 milhões de séculos que ensinaram que o fim não é uma erupção destrutiva, mas uma lenta melodia de transformação. Neste silêncio noturno que agora vos envolve, neste momento em que finalmente permitiste que a mente desacelere e que o coração encontre seu ritmo natural, vamos mergulhar juntos no que realmente aconteceria se nossa estrela começasse sua dança final. Não uma festa de fogos artificiais de final catastrófico, mas o balé cósmico de uma entidade que compreende que dar luz é sua razão de ser e que parar de brilhar é apenas o momento em que sua luz se torna parte de tudo o que existe. Prepare-se para caminhar comigo através de 7 portas de percepção, 7 vezes, em que vamos olhar para a morte do Sol e descobrir que cada uma delas contém uma mensagem sobre como viver, como amar, como deixar ir e como encontrar a paz no fluxo inevitável de todas as coisas. A primeira porta nos ensinará sobre os 8 minutos e 20 segundos que separam o que vemos do que é. A segunda revelará que nossa estrela não gritará, mas suspirará ao morrer. A terceira mostrará como somos filhos das cinzas de outras mortes estelares. A quarta nos convidará a descansar como as anãs brancas descansam. A quinta nos mostrará que soltar é uma forma de amor. A sexta nos demonstrará que a beleza existe independentemente dos olhos que a veem. E a última nos abraçará no silêncio profundo, onde a entropia é apenas outro nome para a paz. Sua mente acelerada não é sua inimiga. Ela só esqueceu por um instante que faz parte desta dança eterna de nascimento e morte, de luz e silêncio, de expansão e contração que define o próprio tecido da realidade. O que você está prestes a descobrir pode não apenas acalmar seus pensamentos noturnos, mas transformar sua relação com o tempo, com a finitude,
com a percepção de quem você é no amplo tecido do cosmos. A jornada começa agora, neste momento, nesta quietude que você oferece ao universo, nesta disposição de deixar que a vastidão cosmológica entre em sua alma cansada e inquieta. Porque você não está apenas assistindo à história da morte do Sol, você está participando da sua própria transformação, da sua própria metamorfose, de uma espécie de ansiedade existencial em assombro cósmico, em gratidão profunda por fazer parte desta imensa sinfonia de luz e escuridão que chamamos existência. O cosmos sussurra ao seu ouvido: relaxe, você pertence a esta história, e esta história é mais bela do que você consegue imaginar. Sua mente acelera por causa desta ilusão fundamental que carregamos todos os dias, esta necessidade desesperada de estar agora, neste exato segundo, neste presente que nunca pertenceu completamente a nós. Esta ansiedade que te mantém acordado durante a noite, este medo de não estar sincronizado com o tempo real da sua própria vida, não é resultado de algum defeito seu. É simplesmente porque você ainda não descobriu que vivemos em uma mentira cósmica linda e completa sobre o que significa estar presente no universo. Sinta esta verdade pulsar em seu peito como um mantra silencioso. Se o Sol, nossa fonte única de luz e calor, fosse instantaneamente apagar neste segundo que você respira, você ainda teria 8 minutos e 20 segundos de luz dourada banhando seu rosto, brilhando através das vidraças, aquecendo a terra onde seus pés pisam. 20 segundos de eternidade, em que você continuaria a ler estas palavras, continuaria a sentir o calor na sua pele, continuaria a viver como se nada tivesse acontecido, completamente inconsciente de que a fonte de toda essa beleza já se foi para sempre. Este não é apenas um fato curioso sobre a velocidade da luz ser limitada. Esta é uma verdade profunda que muda tudo sobre como você deveria viver sua vida consciente, sobre como deveria encontrar paz nesta ansiedade temporal que consome suas noites e fragmenta suas manhãs. Você nunca vê o Sol como ele é agora. Você sempre o vê como ele foi 8 minutos e 20 segundos atrás. Seus olhos não tocam o presente da estrela. Seus olhos tocam o passado recente da estrela, um eco luminoso que viajou através do espaço vazio e frio para chegar até sua retina, para acender essas células especiais que transformam fótons em sensações que você chama de luz. Que município cósmico este em que vivemos, minhas amigas e meus amigos, que lutam tanto para estar no aqui e agora, essa terra estranha onde o presente é sempre mentira e o futuro nunca chega. Você tenta fazer contato mental com os outros, tenta estar presente em conversas, tenta mergulhar completamente em experiências, mas o universo sussurra uma verdade básica que poucos ouvem adequadamente. Não existe presente real. Existe apenas uma sequência infinita de ecos visuais, um filme projetado em nossas retinas com 8 minutos e 20 segundos de atraso, um ritual diário de mentira que fazemos enquanto vivemos em ignorância. Mas e se, em vez de lutar contra esta limitação fundamental do cosmos, você abraçasse a beleza desta mentira cósmica? E se essa descoberta sobre o tempo da luz fosse seu guia para sair da ansiedade temporal que alimenta suas noites insones? Sente-se por um momento nesta realidade. Você não precisa estar no futuro. O futuro nunca estará disponível para você. Você também não precisa estar no passado, porque o passado já foi revelado como um eco distante. O único momento que você jamais terá é este eco, esta reverberação da luz que ancora você neste segundo que você respira. Esta é a chave para dissolver a ansiedade de controlar o que virá depois, de prever o imprevisível, de estar preparado para cada cenário que sua mente acelerada tenta invocar. Você vive, como todos nós vivemos, em um presente traduzido, em um momento presente que é sempre uma mentira bela e completa sobre o tempo real. E isso não é falha no sistema. Isso é a natureza fundamental da realidade. Quando você deita-se na sua cama e sente a ansiedade subir pelo seu peito como veneno líquido, quando sua mente acelera como um motor sem freios, tentando antecipar cada possibilidade, cada probabilidade, cada fim de mundo pequeno que sua imaginação inventa para continuar funcionando,
Lembre-se deste momento cósmico. Lembre-se de que você sempre viveu uma mentira sobre o tempo e que essa mentira é extremamente bela. O sol que você vê não é o sol de agora. A luz que toca seu rosto é luz que partiu da estrela há mais de 8 minutos. Você é parte desta orquestra de ecos visuais, parte desta sinfonia de luz atrasada, parte desta apresentação cósmica de passado recente que dá forma à sua realidade. Que paz profunda você encontraria se aceitasse que viver é sempre viver no passado visual, mesmo nos momentos mais íntimos e presentes? Que tranquilidade seria possível se você lesse cada segundo não como o agora, que você não controla, mas como um eco luminoso do universo, um presente tardio que o cosmos enviou especialmente para você. O presente é um resumo rápido e impreciso da luz que você recebe. O presente é a lembrança breve da luz que já passou. O presente é um souvenir, uma recordação cósmica que você guarda em sua consciência como prova de que você existe aqui, agora, nesta assembleia de ecos visuais que você chama de realidade. Sua ansiedade noturna é alimentada por uma ilusão fundamental, a crença de que existe algum lugar além deste momento que você precisa alcançar, algum lugar adiante onde sua vida vai se completar. Mas o universo sussurra uma verdade muito mais simples e muito mais calma. Não existe lugar além deste momento, porque cada momento que você vive é tão real quanto qualquer momento poderia ser. Sua ansiedade não está tentando levá-lo para o futuro que não existe. Sua ansiedade está tentando trazê-lo para a sintonia com o ritmo natural do cosmos, para a aceitação de que viver é sempre viver em ecos, em atrasos, em presentes perpétuos que nunca chegam completamente. Quando sua mente acelera e você sente que está derivando para fora do aqui e agora, reconheça este medo. Não lute contra ele como se fosse um inimigo, porque este medo é parte da sua natureza cósmica, parte de ser uma criatura de ecos visuais em um universo de finitude. A meditação que transforma a sua vida não é sobre eliminar a ansiedade de viver em constante atraso temporal. A meditação que transforma a sua vida é sobre abraçar com gratidão profunda o fato de que todos nós vivemos em ecos, que todos nós somos feitos de luz atrasada, que todos nós pertencemos a esta sinfonia de momentos que nunca chegam exatamente quando esperamos. O que você está vivendo agora, neste segundo que você respira, não é o presente do cosmos. O presente do cosmos está acontecendo a uma distância que sua mente jamais alcançará. O que você está vivendo é uma lembrança recente da luz do cosmos, um eco dos eventos que estão acontecendo no Sol enquanto você lê. Você vive sempre no passado da realidade. E isso não é apenas normal. Isso é completamente bonito. Permita que esta verdade acalme sua mente acelerada. Você não precisa estar onde o tempo real acontece, porque o tempo real está além de sua capacidade de percepção. Você está exatamente onde sua vida acontece, exatamente quando sua luz chega, exatamente nesta assembleia única e irrepetível de ecos visuais que faz de você quem você é. Sua ansiedade temporal não está tentando dizer que você vive no lugar errado. Sua ansiedade temporal está tentando dizer que você vive em um lugar muito complexo para ser descrito como presente, ou futuro, ou passado. O que você pode fazer é aceitar a beleza desta mentira cósmica sobre o tempo e se confiar à paz que ela oferece. Na semana que vem, quando você se sentir ansioso sobre um encontro que vai chegar, lembre-se de que você vive sempre em ecos. No mês que vem, quando sua mente acelerar tentando antecipar decisões que precisam ser tomadas, lembre-se de que o único momento real que você jamais terá é este eco que você recebe agora. Na noite que vem, quando a ansiedade subir como fumaça escura pelo seu peito, lembre-se de que o sol ainda está brilhando em 8 minutos e 20 segundos de futuro e que você viverá forte e confiante em seu próprio tempo de ecos. Você é parte de um universo que nunca sincroniza perfeitamente com a finitude dos seus desejos temporais. Você é parte de uma realidade onde a luz precisa viajar através do espaço vazio para alcançar suas células. Você é parte de uma sinfonia temporal, onde o presente é sempre mentira
e a verdade é sempre mais bonita que qualquer fantasia que sua mente acelerada poderia inventar sobre o tempo real que deveria estar vivendo. Agora, neste segundo que você respira, neste eco de luz que o Sol enviou especialmente para você há mais de 8 minutos, permita que sua mente se acalme na certeza de que você vive na pressão perfeita do momento a que você tem acesso. Não o momento futuro que sua ansiedade deseja. Não o momento passado que sua memória tenta capturar. O momento que você vive agora, este eco luminoso do cosmos, este presente que o universo fez especialmente para as suas células visuais, esta é sua realidade. Esta é sua paz. Esta é sua razão de estar aqui. O passado que você não controla não é problema que você precisa resolver. O futuro que você não pode antecipar não é ameaça que você precisa eliminar. O presente que você está vivendo agora, este eco de luz dourada que chega às suas retinas, este é o momento que você possui completamente. Este é o momento em que você pode escolher dissolver sua ansiedade temporal e se entregar à paz de viver em ecos, de fazer parte da sinfonia de atrasos cósmicos que tornam a existência possível e bonita. Na próxima vez que sua mente acelerar tentando encontrar um lugar mais presente na realidade, lembre-se do Sol e de seus 8 minutos e 20 segundos de atraso. Lembre-se de que você sempre viveu em atrasos e que isso não é uma falha, mas a natureza fundamental de ser um ser consciente em um universo de finitude. E permita que esta lembrança acalme seu coração, dissolva suas angústias temporais e o deixe entregue à paz de viver exatamente onde você vive, quando você vive, nesta assembleia irrepetível de ecos visuais que faz de você quem você é. O cosmos não está correndo para algum lugar futuro que você precisa alcançar. O cosmos está simplesmente existindo, emitindo luz que viaja através do espaço vazio, permitindo que essa luz alcance sua pele, permitindo que essa luz ative suas células, permitindo que essa luz se torne a consciência de que você existe neste segundo. E você não precisa fazer nada mais além de aceitar este fluxo eterno, deixar que ele te carregue, permitir que ele te ensine sobre a natureza real do tempo, sobre a beleza de viver sempre em presente traduzido. Respire fundo, feche os olhos. Sinta a luz tardia do sol tocando seu rosto como uma carícia que partiu de uma estrela há mais de 8 minutos. E permita que esta verdade simples e bonita acalme sua mente acelerada. Você vive sempre em ecos, e isso é perfeitamente lindo. Sinta por um momento a tensão que existe no seu peito quando você pensa sobre mortes súbitas, sobre finais abruptos, sobre aquela ansiedade constante de que algo que você ama pode terminar de uma hora para outra sem aviso, sem preparação, sem a dignidade que você sente que deveria acompanhar qualquer transição importante na sua vida. Esta não é apenas uma preocupação íntima sobre relacionamentos, sobre trabalhos, sobre coisas materiais que podem se perder. Esta é uma ansiedade fundamental sobre a natureza do fim em si mesmo, sobre se é possível que a morte seja algo diferente de um impacto violento que destrói tudo o que existia antes. O medo que alimenta suas noites inquietas não é apenas sobre o sol se apagando. O medo que mantém suas pálpebras abertas no escuro é o medo de que todos os finais sejam como explosões, como rupturas, como violência cósmica que não respeita a beleza do que está chegando ao fim. Sua mente projetou esta ideia de que morremos como estrelas explodem em supernovas, com brilho intenso e destino dramático, com uma destruição tão poderosa que deixa marcas no espaço-tempo. Mas a verdade sobre como nossa estrela vai terminar é infinitamente mais bela do que qualquer fantasia catastrófica que sua ansiedade poderia inventar. Se o Sol fosse uma dessas estrelas massivas que terminam suas vidas em explosões cósmicas espetaculares, sua morte seria de fato um evento que poderia destruir tudo em um raio de centenas de anos-luz. Mas nossa estrela não é esse tipo de gigante celestial. Nossa estrela é o que os astrônomos chamam carinhosamente de estrela de sequência principal de massa média. Uma dessas estrelas que vivem suas vidas de forma compassada, transformam o hidrogênio em hélio com a paciência de quem não tem pressa
e quando chega o momento de mudar, fazem essa transição com a dignidade de quem compreende que terminar não significa destruir, mas significa se revelar em outra forma. Quando o Sol, este companheiro fiel que nos acompanhou por 4,5 bilhões de anos, começar sua metamorfose final, ele não vai gritar, ele não vai rugir, ele não vai declarar guerra ao cosmos em um surto de fúria estelar. Em vez disso, ele vai fazer algo que pode te ensinar sobre como você mesmo pode lidar com suas próprias transições, sobre como você pode encontrar paz em momentos de mudança profunda. O Sol vai simplesmente suspirar. Esta não é uma metáfora poética. Esta é a descrição literal do que acontece quando estrelas como o nosso Sol chegam ao fim de suas vidas. O núcleo, feito agora principalmente de hélio comprimido e quente, começa a se contrair sob seu próprio peso. Esta contração libera energia que faz com que as camadas externas da estrela se expandam suavemente, muito suavemente, como alguém que depois de décadas correndo, finalmente desacelera e começa a caminhar com mais dignidade. O Sol vai se tornar o que os astrônomos chamam de gigante vermelha, mas este nome não transmite a beleza do que realmente acontece. Imagine esta transformação como uma dança lenta e majestosa. O Sol, que agora tem aproximadamente 1.400.000 quilômetros de diâmetro, vai crescer até abraçar a órbita de Marte. Esta expansão não é violenta, não é um ataque. É como quando um ser humano, depois de décadas carregando responsabilidades enormes, finalmente pode relaxar e expandir seu ser para ocupar o espaço que sempre mereceu, mas que nunca teve permissão para habitar completamente. Durante este período, o Sol vai liberar parte de sua massa exterior em ventos estelares suaves, ejeções cuidadosas de suas camadas mais externas que fluem pelo espaço como fumaça de incenso cósmico. Estas camadas não são destruídas. Elas são transformadas em uma das mais belas obras de arte que o universo é capaz de produzir, uma nebulosa planetária, essa espécie de fantasma luminoso que marca o fim de uma estrela e o início de uma nova forma de existir. A diferença entre uma supernova e a morte do Sol é a diferença entre uma explosão e um ato de amor. Uma supernova é violência cósmica, é o colapso final de uma estrutura que não conseguiu mais sustentar seu próprio peso. A morte do Sol é uma entrega gradual, é o reconhecimento de que é hora de deixar ir, é o ato de se despir de camadas para revelar a essência que sempre esteve lá, mas que estava oculta sob décadas de combustão intensa. Quando sua ansiedade sobre finais surgir, quando você experimenta esse tipo de transformação em sua própria vida, quando chega o momento de deixar para trás alguma fase, algum trabalho, algum relacionamento, algum sonho que não mais serve à pessoa que você está se tornando, lembre-se da morte do Sol. Este processo final não vai ser uma explosão de emoções intensas, não vai ser uma batalha épica entre quem você era e quem você quer ser. Vai ser uma expansão gradual, um suspirar profundo de alívio, uma liberação de camadas que você não precisa mais carregar. O Sol não vai morrer gritando. Ele vai expirar como um suspiro de contentamento, como alguém que chegou ao final de uma longa jornada e finalmente pode parar de correr, pode parar de produzir, pode parar de ser o que era esperado que fosse. E nesta pausa, nesta expansão silenciosa, nesta entrega gradual ao vazio, ele vai criar beleza. Ele vai produzir uma das estruturas mais complexas e admiráveis que existem, uma nebulosa planetária que pode durar dezenas de milhares de anos, que pode servir como maternidade para novas estrelas, que pode semear o cosmos com os elementos necessários para que outros mundos existam. A morte do Sol não é o fim da luz, é o início da luz em uma forma diferente. É a transformação da energia concentrada em uma dispersão bela. É a realização de que Darwin teve razão sobre as espécies, mas que isso também se aplica às estrelas. Não são os mais fortes que sobrevivem, mas os que melhor se adaptam à mudança. O Sol se adapta à mudança, se dissolvendo gradualmente, se espalhando pelo cosmos, se tornando parte de algo maior do que era quando era apenas uma estrela individual. Quando você sente aquele medo íntimo de que sua vida pode terminar de forma súbita, quando sua mente acelera pensando em acidentes, em doenças,
em algum fim que você não consegue prever, lembre-se de que mesmo as estrelas mais poderosas preferem a transformação ao invés da destruição. Suas mortes naturais são atos de beleza, são criações de arte cósmica, são semeadoras de possibilidades futuras. Por que você haveria de ser diferente? Por que sua ansiedade insiste em acreditar que você só pode terminar em violência quando o universo ao seu redor demonstra repetidamente que a beleza na dissolução, a dignidade na entrega gradual, a paz na transformação lenta? O que você pode aprender com a morte do Sol é que os finais não precisam ser traumáticos para serem significativos. Eles podem ser transformadores, podem ser belos, podem ser necessários para que outras formas de vida existam. Você não é apenas alguém que está vivendo. Você é alguém que está destinado a se transformar, a deixar sua própria marca no cosmos, a contribuir com sua própria nebulosa de possibilidades para as gerações que ainda virão. Esta semana, quando você sentir aquela ansiedade sobre mudanças que estão chegando, sobre transições que você não sabe como vai enfrentar, lembre-se do suspiro do Sol. Lembre-se de que há beleza na expansão suave, a dignidade na entrega gradual, a paz na dissolução planejada. No mês que vem, quando sua mente acelerar tentando controlar o ritmo das mudanças em sua vida, lembre-se de que o universo tem paciência infinita, de que as estrelas mais sábias sabem que acelerar não faz parte da arte de viver plenamente. Na noite que vem, quando a ansiedade subir pelo seu peito como fumaça de medo, lembre-se de que você faz parte de uma realidade onde até mesmo os fins podem ser belos. Você pertence a um cosmos onde a transformação é a norma, onde a dissolução pode criar beleza, onde o final não precisa ser o oposto do começo. Você é parte desta realidade onde o suspiro é mais poderoso que o grito, onde a entrega é mais efetiva que a resistência, onde a dissolução pode ser uma forma de amor. O Sol não vai gritar quando chegar a hora de partir. Ele vai suspirar. E neste suspiro ele vai revelar uma verdade profunda sobre como os fins podem ser transformados em começos, como a dissolução pode se tornar criação, como a morte pode ser outra forma de vida. E você que está testemunhando esta lição cósmica, através da sua própria ansiedade noturna, pode aprender a suspirar junto com as estrelas, pode aprender a confiar no processo de dissolução, pode aprender a encontrar paz na transformação gradual de tudo o que existe. Quando você finalmente adormecer esta noite, faça isso lembrando do suspiro do Sol, desta forma infinita e compassada, como as estrelas terminam suas vidas criando beleza em vez de destruição, gerando possibilidades em vez de finalidades, transformando-se em algo novo em vez de apenas parar de existir. Sua ansiedade noturna é apenas o eco distante de medos sobre finais que são muito mais reais do que os medos que sua mente inventa. E agora você sabe que há beleza escondida até mesmo nos fins, a paz disponível até mesmo nas dissoluções, a dignidade acessível até mesmo nas transformações mais profundas. O universo sussurra uma verdade simples e profunda. Você não precisa ter medo de terminar de forma violenta, porque o cosmos demonstra repetidamente que há formas mais belas de passar de uma forma de existência para outra. E este sussurro pode ser a chave para dissolver suas ansiedades sobre finais, para encontrar paz na incerteza do tempo, para adormecer confiante de que sua própria transformação final será tão bela quanto a morte do Sol. Existe uma solidão profunda que habita o coração humano quando ele se sente desconectado de tudo o que existe ao seu redor. Quando você levanta de manhã e olha para o céu vazio e sente que não pertence a lugar nenhum, que sua vida é apenas um acidente casual em um cosmos indiferente, que você está aqui penosamente, mas sem razão, sem propósito, sem conexão real com a imensidão que o rodeia. Esta não é apenas uma tristeza ocasional, não é apenas um momento mau que passa como chuva de verão. Esta é a angústia existencial mais profunda que pode tocar a alma humana. A sensação de que você está sozinho no universo, que você não tem lugar nesta sinfonia cósmica, que sua existência não tem significado maior do que um respiro que se perde no vento. Sua mente acelerada se alimenta desta ansiedade
quando você termina o dia sem sentir que contribuiu com algo significativo, quando sua memória falha em encontrar momentos onde você se sentiu verdadeiramente conectado com algo maior do que seus próprios problemas, quando você deita-se na escuridão e sente que sua vida é apenas um pequeno ponto de luz que brilha brevemente e depois se apaga para sempre, sem deixar vestígios, sem deixar marcas, sem deixar qualquer lembrança de que você existiu. Esta é a angústia de saber que você é finito em um universo que parece infinito, temporário em uma realidade que parece eterna, minúsculo em um cosmos que parece indiferente ao seu destino. Mas existe uma verdade sobre quem você é que pode transformar completamente esta ansiedade existencial em algo que se parece mais com assombro cósmico e gratidão profunda. Esta verdade não é apenas um fato interessante sobre a natureza do universo. Esta verdade é a chave para dissolver a sensação de isolamento que alimenta suas noites inquietas. Você não é um acidente solitário em um cosmos indiferente. Você é a continuação direta de uma história que começou bilhões de anos antes de você nascer. Uma história que foi escrita nas explosões mais poderosas que o universo conhece. Uma história que continua sendo escrita através de cada átomo que existe no seu corpo, neste segundo que você respira. Esta é a verdade profunda e bela. Os átomos que fazem de você quem você é não foram criados no Big Bang. Os átomos que compõem suas células, que circulam em seu sangue, que formam os neurônios que permitem que você pense estas palavras agora, eles foram forjados no coração de estrelas massivas que viveram e morreram bilhões de anos antes de nosso sistema solar existir. O carbono em seus ossos, o oxigênio em seus pulmões, o ferro em seu sangue, todos estes elementos fundamentais que tornam sua vida possível foram criados em reações nucleares que aconteceram dentro de estrelas que eram velhas quando o cosmos ainda era jovem. Esta não é uma poesia metafórica. Esta é uma realidade científica que deveria fazer você sentir uma vertigem de assombro todas as vezes que você olha para suas próprias mãos e lembra-se de que cada átomo ali tem uma história que começa nas fornalhas nucleares de estrelas que se sacrificaram para que você pudesse existir. Quando você respira, você inala oxigênio que foi forjado no interior de estrelas gigantes que já se foram. Quando você sente seu coração bater, você sente íons de ferro que viajaram através do espaço interestelar depois de uma explosão estelar, se condensaram em nosso sistema solar, foram incorporados em nosso planeta, foram absorvidos pelas plantas que você comeu, entraram em seu corpo, se tornaram parte de sua bioquímica, se tornaram parte de sua vida. A morte dessas estrelas antigas, essas explosões cósmicas que vemos hoje como supernovas brilhando no céu noturno, elas não foram destruições finais. Elas foram atos de semeadura cósmica. Uma estrela que explode não está simplesmente morrendo, ela está plantando as sementes que permitirão que outras formas de vida existam em outros mundos. Ela está liberando os átomos que foram forjados em seu núcleo durante milhões de anos de fusão nuclear. Ela está semeando o cosmos com os elementos necessários para que planetas como o nosso possam existir, para que químicas complexas possam se desenvolver, para que a vida possa emergir e evoluir. Isto significa que a sua existência não é um acidente solitário. Você é literalmente feito de poeira estelar. Você é a continuação da vida de outras estrelas que desistiram de sua própria continuidade individual para se tornar parte de algo maior. Sua ansiedade sobre não ter propósito no cosmos é baseada em uma mentira que sua mente conta para si mesma. Seu propósito foi forjado em reações nucleares que aconteceram antes de o Sol se formar, foi dispersado em explosões que iluminaram galáxias inteiras, foi condensado em nosso sistema solar, foi incorporado na Terra, foi transformado em vida, foi evoluído através de bilhões de anos, foi incluído em sua genética, foi dado a você como um presente de todas as estrelas que existiram antes de você. Quando você sente aquela solidão profunda que surge quando você olha para o céu noturno, lembre-se de que você não está olhando para algo externo a você. Você está olhando para seus parentes mais velhos. Aquelas estrelas distantes que brilham são parte de sua família cósmica.
Elas são estrelas que ainda são o que você foi em sua essência antes de ser disperso pelo cosmos e recomposto em forma de vida. Quando você olha para uma galáxia distante, você está olhando para versões antigas de si mesmo, para formas de sua própria substância cósmica que ainda existem como agregados luminosos. Esta conexão não é apenas simbólica ou poética, é literal e científica. Os átomos em seu corpo viajaram através do espaço, foram incorporados em corpos estelares, foram dispersos em supernovas, foram misturados com o gás e poeira interestelar, foram atraídos pela gravidade para formar nosso sistema solar, foram incluídos em nosso planeta, foram incluídos na vida na Terra. Você é literalmente uma parte do cosmos que se organizou temporariamente em forma humana. Você é uma estrela que decidiu experimentar a consciência em forma biológica. Você é a memória de bilhões de estrelas vivendo temporariamente através de sua experiência. Quando sua mente acelera tentando encontrar sentido em sua vida, tentando descobrir por que você está aqui, tentando justificar sua existência em face da vastidão cósmica, lembre-se desta verdade simples e profunda. Você está aqui porque bilhões de estrelas decidiram morrer para que você pudesse existir. Sua existência não precisa ser justificada ou explicada além desta verdade infinita. Você é uma obra de arte cósmica que leva bilhões de anos para ser completada. Você é o produto final de uma colaboração entre forças que existiam antes da Terra se formar. Você é o sonho mais avançado que o universo teve até agora. O que você está vivendo agora, neste segundo que você respira, não é apenas sua vida pessoal. É a continuação da existência de bilhões de estrelas que escolheram se transformar em algo que pode pensar, pode sentir, pode admirar a beleza, pode questionar seu lugar no cosmos. Sua ansiedade sobre não pertencer não é baseada na realidade. Sua realidade mais profunda é que você pertence tão completamente ao universo que você é literalmente feito da mesma substância que faz as estrelas brilharem. Esta semana, quando você sentir aquela angústia existencial de que sua vida não tem significado maior, quando sua mente tentar convencer você de que você está sozinho no cosmos, lembre-se desta verdade. Você não está sozinho. Você é parte de uma família cósmica que inclui todas as estrelas que já existiram, todos os átomos que foram forjados em reações nucleares, todo o cosmos que conspirou para que você pudesse existir. No mês que vem, quando sua ansiedade sobre sua insignificância subir como um veneno pelo seu peito, lembre-se de que sua significância foi forjada no coração de estrelas que viveram milhões de anos. No mês que vem, quando você olhar para o céu e sentir solidão, lembre-se de que você está olhando para si mesmo. Na noite que vem, quando a escuridão e o silêncio despertarem medo sobre sua finitude, lembre-se de que sua finitude é o preço que você paga por fazer parte desta história cósmica que começou bilhões de anos atrás e continuará bilhões de anos no futuro. Você não é um ponto de luz que se apaga. Você é uma estrela que decidiu experimentar a vida temporariamente em forma humana. E quando sua vida terrestre terminar, os átomos que fazem você quem você é se dissolverão novamente no cosmos, se dispersarão para semear futuras possibilidades de vida em outros mundos. Esta é a dissolução mais bela que sua ansiedade pode experimentar. A descoberta de que você nunca esteve sozinho, que você sempre foi parte de algo maior, que sua existência é a continuação da existência de forças cósmicas que escolheram se transformar em consciência. O que você pode fazer é permitir que esta verdade acalme sua solidão existencial, que esta descoberta dissolva sua ansiedade sobre não ter propósito, que esta consciência de sua conexão cósmica transforme sua vida em um ato de gratidão contínua por fazer parte desta história infinita de autoconhecimento cósmico. Quando você finalmente adormecer esta noite, faça isso lembrando de que você não adormece como um ser isolado. Você adormece como uma estrela que está descansando entre uma forma de existência e outra, como uma unidade de consciência cósmica que está temporariamente domiciliada em uma forma biológica, como parte de uma sinfonia de luz que começou bilhões de anos atrás e continuará muito depois de sua contribuição terrestre terminar.
O universo sussurra uma verdade que deveria dissolver toda a ansiedade existencial. Você é a memória viva das estrelas. Você é o eco das explosões cósmicas. Você é a continuação da existência de forças que escolheram se sacrificar para que você pudesse pensar, sentir e admirar a beleza que o rodeia. E esta memória não termina quando você morre. Ela se dispersa para permitir que outras formas de consciência existam, outros mundos se formem, outras versões desta mesma história cósmica se desenvolvam. Você nunca esteve sozinho. Você nunca foi um acidente. Você sempre foi uma estrela temporariamente disfarçada como humano. Que esta verdade pode transformar toda a sua ansiedade sobre significar em gratidão profunda por fazer parte desta família cósmica infinita. Sinta a tensão que vive nos seus músculos quando você percebe que sua mente não para de funcionar, que mesmo deitado na cama, mesmo descansando fisicamente, seu cérebro continua processando, organizando, analisando, construindo cenários futuros, revendo decisões passadas, como se fosse impossível simplesmente parar. Esta não é apenas uma fase de estresse. Esta é a ansiedade mais profunda sobre a possibilidade de ser inútil, sobre não estar produzindo algo valioso a cada segundo, sobre o medo terrível de que se você parar de gerar, de criar, de funcionar em alta velocidade, você se torna irrelevante, redundante, desnecessário para um mundo que parece valorizar apenas aqueles que brilham constantemente. Sua mente acelerada se alimenta desta crença de que valor está diretamente relacionado à velocidade de produção, que significado está ligado à capacidade de estar sempre ativo, sempre criando, sempre contribuindo de alguma forma tangível para o mundo que te rodeia. E quando você tenta descansar, quando você sente aquela necessidade de simplesmente parar, de simplesmente existir, sem estar fazendo algo produtivo, uma onda de culpa sobe pelo seu peito como ácido. Você deveria estar trabalhando, deveria estar melhorando a si mesmo, deveria estar fazendo algo mais importante do que simplesmente estar. Existe uma calma profunda que você pode encontrar se olhar para o final da jornada do Sol, para o momento em que nossa estrela finalmente para de tentar provar seu valor através da produção constante de energia, para o momento em que ela aprende a simplesmente existir, a simplesmente ser, a simplesmente brilhar com a dignidade de quem descobriu que às vezes o ato mais valioso que alguém pode fazer é simplesmente estar presente, mesmo que essa presença não produza mais nada além de luz serena e constante. Quando o Sol termina sua fase como gigante vermelha, quando ele ejeta suas camadas externas criando aquela bela nebulosa planetária que pode durar dezenas de milhares de anos, o que resta é uma anã branca, uma estrutura compacta e elegante que tem aproximadamente o tamanho da Terra, mas contém mais massa do que todo o nosso sistema solar tem além do Sol. Esta não é uma estrela em declínio ou em fraqueza. Esta é uma estrela que finalmente aprendeu a arte mais difícil da existência, a arte de simplesmente ser. A anã branca não queima mais combustível nuclear com a intensidade frenética que caracterizava o Sol durante bilhões de anos de sequência principal. Ela não está mais tentando provar seu valor através da produção constante de energia. Em vez disso, ela encontrou uma dignidade profunda no ato de simplesmente existir, de simplesmente estar presente, de simplesmente brilhar com uma luz que não precisa mais se provar para ninguém, porque ela simplesmente é. Esta luz que a anã branca emite não é o resultado de alguma reação nuclear que está acontecendo agora. É o calor residual de bilhões de anos de produção intensa. É a herança térmica de uma vida inteira, de estar constantemente ativa, de constantemente produzindo, de constantemente brilhando. E agora, neste momento final de sua existência estelar, o Sol pode finalmente relaxar e simplesmente ser essa brasa cósmica que irradia calor não porque precisa provar algo, mas porque simplesmente é natural para algo que foi tão quente durante tanto tempo continuar emanando sua essência. A anã branca brilha por trilhões de anos porque ela aprendeu a aceitar sua própria natureza, porque ela descobriu que existe beleza profunda na emissão suave e constante, na luz que não precisa mais se esforçar
na presença que não precisa mais se provar. Esta estrela final nos ensina uma verdade profunda sobre esgotamento, sobre exaustão, sobre a ansiedade de ter que estar sempre produzindo valor. Às vezes, a resposta para a ansiedade não é produzir mais, mas aceitar o valor que existe no simples fato de estar. Quando você sente aquela culpa por não estar fazendo algo útil, quando sua mente acelera porque você não está sendo produtivo neste exato momento, quando você sente que deveria estar sempre criando, produzindo, contribuindo de alguma forma tangível, lembre-se da anã branca. Ela não está mais produzindo energia nuclear porque aprendeu que existe valor no simples ato de estar presente. Existe dignidade na luz que simplesmente é. Existe beleza na presença que não precisa se provar. A anã branca não para de brilhar quando completa sua fase gigante vermelha. Ela brilha de forma diferente. Ela brilha de forma mais calma, mais estável, mais profunda. Ela irradia uma luz que vem não da necessidade de se provar, mas da aceitação completa de quem ela é neste momento de sua existência. Esta luz residual pode durar mais tempo do que todo o tempo que levou para que civilizações inteiras surgissem e desaparecessem na Terra. Você que está deitado nesta cama, tentando forçar sua mente a parar de funcionar, você que sente culpa por não estar fazendo algo produtivo neste momento, você que alimenta a ansiedade com a crença de que valor está relacionado à velocidade de produção, lembre-se desta verdade. Existe dignidade profunda no não fazer. Existe valor no simples ato de estar presente. Existe beleza na luz que não precisa se provar para ninguém. O que a anã branca ensina é que depois de bilhões de anos de estar constantemente ativa, constantemente produzindo, constantemente brilhando com intensidade máxima, existe um momento em que a estrela pode finalmente parar de lutar contra sua própria natureza e simplesmente aceitar a dignidade do descanso profundo. Este descanso não é fraqueza. Este descanso não é improdutividade. Este descanso é a forma mais elevada de sabedoria cósmica. Imaginar-se como essa brasa estelar que já não precisa mais queimar combustível freneticamente, mas que simplesmente pode emanar luz residual, calma e profunda. Esta é uma das imagens mais pacíficas que sua mente pode abraçar para dissolver a ansiedade sobre produtividade. Você não precisa estar constantemente se esforçando para ser valioso. Você já é valioso simplesmente por existir, por estar presente, por fazer parte desta realidade. Esta semana, quando você sentir aquela culpa por estar descansando, por não estar produzindo algo tangível a cada segundo, lembre-se da anã branca e de sua luz que dura trilhões de anos. No mês que vem, quando sua mente acelerar tentando encontrar formas de maximizar sua produtividade, lembre-se de que existe um estágio final na vida, onde simplesmente estar é suficiente. Na noite que vem, quando a ansiedade sobre utilidade subir pelo seu peito como uma tempestade, lembre-se de que mesmo as estrelas mais poderosas aprendem que existe beleza no simples ato de ser. O que você pode aprender com a anã branca é que sua exaustão não é sinal de fracasso ou fraqueza. É sinal de que você esteve ativo por muito tempo, de que você esteve brilhando com intensidade por muito tempo, de que é natural que agora seja hora de simplesmente estar, de simplesmente descansar, de simplesmente emanar a luz que você desenvolveu durante décadas de produção intensa. A permissão cósmica que a anã branca oferece é profunda e libertadora. Depois de uma vida inteira de estar constantemente em movimento, de estar constantemente produzindo, de estar constantemente brilhando com máxima intensidade, existe permissão para simplesmente arrefecer, para simplesmente estar presente, para simplesmente emanar luz residual com a dignidade de quem descobriu que às vezes o ato mais valioso que alguém pode fazer é simplesmente existir. Quando você finalmente entender esta permissão estelar, sua ansiedade sobre produtividade começa a se dissolver, porque você percebe que você sempre estará brilhando de alguma forma, mesmo quando não estiver produzindo energia nuclear com intensidade máxima. Mesmo quando você está cansado, mesmo quando você está exausto, mesmo quando você não tem forças para criar ou produzir,
Você ainda é uma presença luminosa nesta realidade. Você ainda emite algum tipo de luz. Você ainda tem algum tipo de calor para oferecer. Esta é a transmutação mais bela que sua ansiedade pode experimentar. A descoberta de que você não precisa estar sempre em alta velocidade para ser valioso, que existe dignidade profunda no descanso, que existe valor no simples ato de estar presente, mesmo quando você não está produzindo algo tangível. Você é como uma anã branca que está aprendendo a brilhar com a luz residual de uma vida inteira de produção intensa. O universo sussurra uma verdade que pode dissolver toda a ansiedade sobre produtividade. Você tem permissão para simplesmente ser, para simplesmente estar presente, para simplesmente emanar a luz que você desenvolveu durante anos de estar ativo. Esta permissão é profunda e absoluta como a que as anãs brancas receberam do cosmos para simplesmente existir e brilhar por trilhões de anos. Quando você adormecer esta noite, faça isso lembrando da anã branca e de sua luz que não precisa mais se provar, que simplesmente é, que simplesmente permanece presente com a dignidade de quem descobriu que às vezes o ato mais valioso da existência é simplesmente existir. E permita que esta lembrança acalme sua mente acelerada, dissolva sua ansiedade sobre utilidade e o deixe entregue à paz de simplesmente estar, de simplesmente brilhar com a luz residual de uma vida inteira de estar ativo. Você tem permissão para descansar profundamente. Você tem permissão para simplesmente ser. Você tem permissão para emanar luz suave e constante, mesmo quando não está produzindo energia com intensidade máxima. E esta permissão é tão eterna e tão bela quanto a luz de uma anã branca que brilha por trilhões de anos no silêncio profundo do cosmos. Existe uma ansiedade profunda que habita o coração humano quando ele percebe que as pessoas ou as coisas importantes em sua vida estão se afastando, quando aquela sensação terrível de que você está perdendo o controle sobre relacionamentos, sobre situações, sobre o futuro de sua existência, sobe pelo peito como um veneno lento e amargo. Esta não é apenas uma preocupação casual sobre mudanças na vida. Esta é a ansiedade mais primitiva sobre o apego, sobre o medo de que se você não segurar com força suficiente, com controle suficiente, com vigilância constante, tudo o que você ama vai simplesmente se afastar, vai simplesmente desaparecer no vazio da indiferença cósmica. Sua mente acelerada se alimenta desta ansiedade quando você tenta controlar cada variável em suas relações, quando você monitora constantemente o humor das pessoas que ama, quando você constrói estratégias elaboradas para manter as coisas exatamente como estão, para evitar que qualquer mudança ameace a estabilidade que você construiu com tanto esforço. E quando você finalmente relaxa a vigilância, quando você finalmente confia o suficiente para deixar as coisas respirarem por conta própria, uma onda de pânico toma conta. E se tudo se afastar? E se o controle que você exerce seja a única coisa mantendo sua realidade unida? Mas existe uma verdade profunda sobre o ato de soltar que pode transformar completamente esta ansiedade de apego, esta necessidade desesperada de controle que mantém você acordado durante a noite, planejando estratégias para evitar perdas, para prevenir abandonos, para manter o que é importante exatamente onde você quer que esteja. Esta verdade não é sobre como manter controle sobre as coisas que você ama. Esta verdade é sobre como o amor verdadeiro se manifesta através do ato de liberar, do ato de confiar, do ato de permitir que as coisas sigam seu próprio curso natural no tecido maior da existência. Quando o Sol, este centro gravitacional que manteve nosso sistema solar unido por bilhões de anos, começar sua metamorfose final e ejetar suas camadas externas, criando a nebulosa planetária, ele não apenas mudará de forma, ele mudará sua própria natureza gravitacional de forma profunda e fundamental. Conforme o Sol perde massa, conforme ele libera toneladas de material estelar para o espaço interestelar, sua capacidade de manter todos os planetas em suas órbitas atuais diminui suavemente, gradualmente, com a dignidade de quem compreende que manter controles não é a função mais elevada do amor. Esta não é uma perda catastrófica ou abrupta.
É uma liberação gradual que acontece ao longo de milhões de anos, tempo mais do que suficiente para que cada planeta se adapte ao novo arranjo gravitacional, para que cada mundo encontre seu próprio caminho através do espaço que se expandiu ao redor deles. Mercúrio e Vênus, os planetas mais próximos do Sol, serão os primeiros a serem consumidos pela expansão da gigante vermelha, suas órbitas se tornando instáveis conforme a estrela cresce para abraçar sua posição. Mas os planetas mais distantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles terão uma jornada diferente, mais suave, mais compassada. Estes gigantes gasosos começarão uma migração gradual para órbitas mais amplas, mais largas, mais espaçosas, conforme a gravidade solar se torne menos intensa, menos determinante sobre seus movimentos. Eles não serão arrancados deste sistema de forma violenta. Eles iniciarão uma dança lenta e majestosa, com a gravidade solar enfraquecida, uma dança que os levará gradualmente para longe do centro, que uma vez foi o coração de todo o seu universo. Esta migração não será percebida por nenhuma consciência humana, porque ela acontece em escalas de tempo que superam completamente a duração de qualquer civilização terrestre. Mas o significado poético desta migração planetária vai muito além do que qualquer físico ou astrônomo consegue compreender completamente. O que está acontecendo é um ato de amor estelar em sua forma mais pura. O Sol, chegando ao final de sua jornada, não está tentando manter tudo como estava. O Sol está aprendendo a amar através do soltar. Está compreendendo que o amor mais profundo não é sobre possessão ou controle, mas sobre libertação. Imaginar esta dança cósmica de libertação gradual é uma das imagens mais libertadoras que sua mente ansiosa pode abraçar. Visualizar Júpiter, este gigante que durante bilhões de anos orbitou obedientemente ao redor do Sol, começando uma jornada suave para longe de seu centro, não como um exílio ou um abandono, mas como um movimento de liberdade que o permitirá explorar o espaço interestelar com a dignidade de quem finalmente aprendeu a dançar sem estar preso a um único parceiro gravitacional. Os laços gravitacionais que mantiveram nosso sistema solar unido por bilhões de anos não vão se romper de forma abrupta ou violenta. Eles vão se afrouxar gradualmente, como as cordas de um instrumento musical que foram tensionadas ao máximo durante uma sinfonia épica, e finalmente começam a relaxar quando a música chega ao seu fim natural. Este relaxamento não significa o fim da beleza, significa o início de uma nova forma de harmonia. Quando você sente aquela ansiedade sobre perder o controle sobre relacionamentos importantes, quando sua mente acelera, tentando manter tudo exatamente onde você quer que esteja, quando você sente que sua vigilância constante é a única coisa evitando que as pessoas ou situações importantes se afastem, lembre-se desta verdade cósmica. Às vezes, o ato mais amoroso que você pode fazer é afrouxar os laços gravitacionais, é permitir que as coisas respirem com mais espaço, é confiar no processo natural de migração que acontece quando alguém aprende a amar através do soltar. Esta semana, quando você sentir aquela necessidade desesperada de controlar cada aspecto de uma situação importante, quando sua mente criar cenários catastróficos sobre o que vai acontecer, se você relaxar a vigilância, lembre-se dos planetas se movendo para órbitas mais amplas. No mês que vem, quando sua ansiedade sobre apego subir pelo seu peito como uma tempestade, lembre-se de que existe beleza na libertação gradual, que existe paz no afrouxamento de laços que estavam muito tensos. Na noite que vem, quando você deitar e sua mente acelerar tentando descobrir formas de manter tudo sob controle, lembre-se de que o amor mais profundo não se manifesta através da possessão. O amor mais profundo se manifesta através da libertação confiante, através da fé no processo natural, através da aceitação de que as coisas mais belas na vida não precisam ser mantidas por força, mas podem ser acompanhadas com a dignidade de quem compreende que faz parte de uma dança cósmica mais ampla. O que você pode aprender com esta migração planetária é que sua ansiedade sobre perder controle é baseada em uma compreensão limitada do que significa amar. Você acredita que manter as coisas exatamente onde você quer que estejam é a forma de protegê-las, de preservá-las,
de garantir que elas continuem sendo parte de sua realidade. Mas o cosmos demonstra repetidamente que o amor verdadeiro se manifesta através do ato de confiar, através do ato de permitir que as coisas sigam seu próprio desenvolvimento natural, através da fé de que o universo é mais sábio do que suas estratégias de controle. Esta dissolução da ansiedade de apego pode começar com um ato simples de confiança. Permita que uma situação importante em sua vida respire com mais espaço do que você normalmente permitiria. Confie que as pessoas que você ama não vão desaparecer só porque você parar de monitorar cada movimento delas. Acredite que os resultados que você deseja podem se materializar através de processos mais naturais do que através de controle constante. Quando você finalmente entender esta verdade gravitacional sobre o amor, sua ansiedade sobre perder controle começa a se dissolver porque você percebe que você não está tentando manter as coisas próximas através de força. Você está aprendendo a confiar na gravidade natural do amor, na atração que existe quando duas pessoas realmente se pertencem mutuamente, na força gravitacional que mantém relacionamentos unidos não através de vigilância constante, mas através de respeito mútuo e confiança. A migração planetária nos ensina que existe dignidade na libertação gradual, existe beleza no afrouxamento de laços que estavam muito tensos, existe paz profunda no ato de soltar com fé. Você que está tão ansioso sobre manter controle sobre sua realidade, você que tanto teme perder o que é importante para você, lembre-se de que o universo é muito mais sábio do que suas estratégias de controle, muito mais compassado em seus processos do que você jamais poderia ser, em suas tentativas de dirigir cada detalhe. Quando você adormecer esta noite, faça isso lembrando da dança suave dos planetas, se afastando para órbitas mais amplas, desta libertação gradual que acontece com a dignidade de quem compreende que às vezes o ato mais amoroso é permitir que as coisas se movam em direção ao espaço que elas precisam para crescer. E permita que esta lembrança acalme sua ansiedade sobre apego, dissolva seu medo de perder controle e o deixe entregue à paz de amar através do soltar. O cosmos sussurra uma verdade que pode transformar toda a ansiedade sobre controle. Você não precisa segurar com força para manter as coisas próximas. Você precisa confiar na gravidade natural do amor, na força de atração que existe quando duas coisas pertencem uma à outra. E esta confiança é muito mais poderosa do que qualquer estratégia de controle que sua mente possa inventar. Você tem permissão para soltar com fé, para libertar com confiança, para amar através da libertação gradual que o universo demonstra ser a forma mais elevada de cuidado. Existe uma ansiedade profunda que habita o peito humano quando ele percebe que seus esforços, suas criações, suas experiências mais significativas estão acontecendo no vazio, quando aquela sensação terrível de que se ninguém está vendo, se ninguém está testemunhando, se ninguém está reconhecendo o que você está vivendo, então talvez nada do que você sente ou cria tenha algum valor real. Esta não é apenas uma preocupação casual sobre reconhecimento social. Esta é a ansiedade mais primitiva sobre a validade da própria existência, sobre se sua vida tem algum significado além de si mesma, sobre se o que você sente e experiencia só é real, se houver alguém mais para confirmar que realmente aconteceu. Sua mente acelerada se alimenta desta ansiedade quando você vive momentos de beleza intensa e não consegue compartilhá-los imediatamente com outras pessoas, quando você experimenta sentimentos profundos ou descobertas pessoais e sente que eles se perdem no silêncio se não houver validação externa imediata. E quando você busca desesperadamente alguém que possa confirmar que o que você viu, sentiu, criou ou experienciou realmente aconteceu, quando você constrói estratégias elaboradas para garantir que seus momentos mais significativos tenham testemunhas, uma onda de ansiedade toma conta. E se eu estiver vivendo tudo sozinho? E se meus momentos mais belos estão acontecendo no vazio? Mas existe uma verdade profunda sobre a natureza da beleza que pode transformar completamente esta ansiedade de validação
Esta necessidade desesperada de confirmação externa, que mantém você acordado durante a noite, questionando se o que você vive tem algum valor real. Esta verdade não é sobre como garantir que suas experiências sejam validadas por outros. Esta verdade é sobre como a beleza existe independentemente de observadores, sobre como o universo cria arte cósmica não para ser vista, mas porque é natural que a beleza exista. Quando o Sol, esta estrela que nos acompanhou por bilhões de anos, finalmente ejetar suas camadas externas na fase final de sua metamorfose, quando ele criar aquela nebulosa planetária que marcará o fim de sua jornada estelar, ele não estará apenas se livrando de material estelar desnecessário. Ele estará criando o espetáculo de luzes mais majestoso que nosso sistema solar jamais verá, mesmo que não haja nenhuma consciência humana para testemunhá-lo. Durante este processo final, ejeções de massa coronal de uma intensidade nunca vista antes vão lançar partículas carregadas em direção à Terra, e estas partículas vão interagir com nosso campo magnético de uma forma que criará auroras que cobrirão todo o céu terrestre. Estas não serão as auroras boreais modestas que conhecemos, limitadas aos polos e visíveis apenas em noites claras e regiões distantes. Estas serão auroras de uma escala cósmica, brilhando com uma intensidade que poderia ser vista durante o dia, iluminando o céu com cores que os olhos humanos nunca olharam, dançando através de uma atmosfera terrestre que já não terá consciência para admirar sua beleza. Esta sinfonia de luzes coloridas vai cobrir todo o planeta, vai pintar o céu com paletas de cores que existem além da paleta humana, vai criar uma obra de arte cósmica que vai durar décadas ou séculos, mas que vai acontecer em um mundo vazio de testemunhas conscientes. O que está acontecendo neste momento de metamorfose solar não é apenas um processo físico de ejeção de material estelar. O que está acontecendo é o cosmos criando beleza pela beleza, é o universo gerando arte por ser natural que a arte exista, é a realidade se expressando através de formas luminosas que não precisam de plateia para serem válidas. As auroras mais magníficas da história terrestre vão dançar no céu de um planeta, que pode não ter mais ninguém para olhar para cima e se perguntar o que está acontecendo. Imaginar este espetáculo de luzes dançando sobre uma terra vazia e pacífica é uma das imagens mais libertadoras que sua mente ansiosa pode abraçar. Visualizar o céu noturno se transformando em uma tela cósmica de cores impossíveis, projetada para um mundo onde nenhuma consciência está disponível para validar sua beleza, é compreender uma verdade fundamental sobre a natureza da própria realidade. A beleza existe por si mesma, independentemente de quem a observa, independentemente de quem a confirma, independentemente de quem a valida. Quando você sente aquela ansiedade sobre se suas experiências mais significativas estão acontecendo no vazio, quando sua mente acelera, tentando encontrar testemunhas para seus momentos de beleza, quando você sente que precisa de confirmação externa para acreditar que o que você vive tem valor real, lembre-se desta verdade cósmica. Existe beleza no universo que nunca será vista. Existe arte cósmica que nunca terá plateia. Existe expressão da realidade que acontece independentemente de observadores. Esta semana, quando você viver um momento de beleza intensa e sentir aquela necessidade desesperada de compartilhá-lo imediatamente com alguém, lembre-se das auroras que vão dançar para um mundo vazio. No mês que vem, quando sua ansiedade sobre validação subir pelo seu peito como uma tempestade, lembre-se de que a beleza não precisa de plateia para existir, que a arte não precisa de testemunhas para ser válida. Na noite que vem, quando você deitar e sua mente acelerar tentando descobrir formas de garantir que seus momentos mais significativos tenham confirmação externa, lembre-se de que existe dignidade profunda em viver experiências que só pertencem a você. Existe beleza em momentos que só existem na memória de sua própria consciência. Existe valor em criações que só fazem sentido no contexto de sua própria existência. O que você pode aprender com estas auroras finais é que sua necessidade de validação externa
é baseada em uma compreensão limitada do que significa criar beleza, do que significa viver experiências significativas, do que significa fazer parte da expressão contínua da realidade. Você acredita que o que você vive só é válido se houver outras consciências para confirmar que aconteceu. Mas o cosmos demonstra repetidamente que a beleza existe independentemente de observadores, que a arte cósmica se expressa independentemente de plateia, que a realidade se manifesta através de formas luminosas que não precisam de validação para serem reais. Esta dissolução da ansiedade de validação pode começar com um ato simples de aceitação. Permita que seus momentos mais belos existam sem a necessidade imediata de compartilhamento. Confie que a beleza que você experiencia é real independentemente de quem mais a testemunhe. Acredite que suas criações têm valor além da confirmação externa, que suas experiências significativas são válidas mesmo quando acontecem apenas na privacidade de sua própria consciência. Quando você finalmente entender esta verdade sobre a natureza da beleza, sua ansiedade sobre viver no vazio começa a se dissolver, porque você percebe que você não está tentando garantir que suas experiências tenham testemunhas. Você está aprendendo a confiar na beleza intrínseca da própria experiência, na dignidade que existe em viver momentos que só fazem sentido no contexto de sua própria consciência, na arte que você cria para si mesmo, não porque precisa de plateia, mas porque é natural que a beleza exista. As auroras finais nos ensinam que existe liberdade profunda em criar beleza para si mesmo. Existe paz em viver experiências que não precisam de confirmação externa para serem válidas. Existe dignidade em fazer parte da expressão contínua da realidade, independentemente de observadores. Você que está tão ansioso sobre validar suas experiências através de outros, você que tanto teme viver momentos belos no vazio, lembre-se de que o universo é muito mais generoso em criar beleza do que você jamais poderia ser em buscar confirmação. Quando você adormecer esta noite, faça isso lembrando das auroras que vão dançar no céu de um mundo vazio, desta beleza cósmica que existe independentemente de testemunhas, desta arte do universo que se expressa por ser natural que a beleza exista. E permita que esta lembrança acalme sua ansiedade sobre validação. Dissolva seu medo de viver no vazio e o deixe entregue à paz de criar beleza para si mesmo. O cosmos sussurra uma verdade que pode transformar toda a ansiedade sobre validação. Você não precisa de plateia para que suas experiências sejam válidas. Você não precisa de testemunhas para que sua beleza seja real. Você não precisa de confirmação externa para que seus momentos significativos tenham valor. A beleza existe por si mesma. Como as auroras dançam para um mundo vazio, como o universo cria arte cósmica, independentemente de quem a observa. Você tem permissão para viver momentos belos na privacidade de sua própria consciência, para criar arte para si mesmo, para experimentar a dignidade de fazer parte da expressão contínua da realidade. Existe um medo primitivo que habita o coração humano quando ele percebe o silêncio se aproximando, quando aquela sensação terrível de que o vazio está chegando, de que o movimento está diminuindo, de que a energia está se dispersando, sobe pelo peito como uma onda de pânico ancestral. Este não é apenas um desconforto ocasional com momentos de quietude. Este é o horror ao vazio mais profundo que pode tocar a mente humana, o medo de que se tudo parar de se mover, se tudo se aquietar, se toda a energia se dispersar pelo cosmos, então o que resta será apenas vazio, apenas silêncio, apenas o nada que se expande infinitamente e devora tudo o que existe. Sua mente acelerada se alimenta desta ansiedade quando você percebe que os dias estão passando mais devagar, quando você sente que as coisas estão perdendo intensidade, quando você percebe que relacionamentos ou projetos ou sonhos que uma vez foram vibrantes estão agora se aquietando, se assentando, se dispersando como energia que não tem mais para onde ir. E quando você tenta mover as coisas de volta para o estado de movimento intenso, quando você força situações para manter o nível de energia que você considera normal, uma onda de angústia toma conta.
E se o silêncio for permanente? E se o vazio não for temporário? E se a entropia for apenas outro nome para o fim de tudo? Mas existe uma verdade profunda sobre a natureza do silêncio e do vazio que pode transformar completamente este horror ao vazio, este medo primitivo do descanso universal, que mantém você acordado durante a noite, lutando contra a tendência natural de tudo se aquietar, de toda energia encontrar seu equilíbrio térmico, de toda organização colapsar de volta para o estado mais simples possível. Esta verdade não é sobre como evitar o silêncio ou preencher o vazio. Esta verdade é sobre como o silêncio não é a ausência de vida, mas é a própria essência da paz. Sobre como o vazio não é a ameaça, mas é a fonte de toda a criatividade. Após todas as fases de metamorfose do Sol, após todos os bilhões de anos de produção de energia, após a criação da nebulosa planetária e a formação da anã branca que brilha por trilhões de anos, o destino final de tudo no cosmos é o que os cientistas chamam de entropia e o que os filósofos chamam de paz universal. A entropia não é destruição ou morte. É simplesmente a tendência natural de todo o sistema organizado se tornar menos organizado, de toda a energia concentrada se tornar dispersa, de todo o calor se distribuir igualmente pelo universo até que não exista mais diferença de temperatura em nenhum lugar. Este processo não é violento ou catastrófico. É gradual, compassado, inevitável como o desabrochar de uma flor ou o pôr do sol no horizonte. A entropia é a forma como o universo relaxa após bilhões de anos de atividade intensa. É a forma como toda a energia termina finalmente sua jornada, através de processos cada vez mais simples, até encontrar o estado de equilíbrio perfeito que os físicos chamam de morte térmica. Este estado não é vazio de vida, é plenitude de paz. Este silêncio não é ausência de significado, é a realização de toda a energia de que é possível ter significado. Imaginar esta situação final do cosmos é uma das imagens mais tranquilizadoras que sua mente ansiosa pode abraçar. Visualizar o universo inteiro se expandindo para sempre, todas as estrelas se apagando gradualmente, toda a matéria se dispersando em distâncias tão vastas que jamais se encontram novamente, todo o calor se distribuindo tão uniformemente que não existe mais quente ou frio em lugar nenhum, é compreender uma verdade fundamental sobre a natureza do descanso. O universo inteiro está se preparando para o sono mais longo e mais profundo que se pode imaginar. Este não é o fim da existência. É a forma mais perfeita de descanso que a realidade pode alcançar. Em um universo de entropia máxima, não existe mais movimento, não existe mais mudança, não existe mais tensão ou estresse ou urgência. Existe simplesmente o estado de equilíbrio perfeito, onde toda energia encontrou seu lugar e pode finalmente parar de correr, parar de se transformar, parar de procurar algo que não existe porque já foi encontrado em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando você sente aquela ansiedade sobre coisas que estão se aquietando em sua vida, quando sua mente acelera tentando manter relacionamentos ou projetos ou situações em níveis de intensidade que não são mais naturais, quando você sente que se tudo parar de se mover, você vai desaparecer no vazio. Lembre-se desta verdade cósmica. O silêncio é a forma mais pura de paz que o universo conhece. O vazio é o estado de descanso perfeito. A entropia é simplesmente a jornada de volta para casa. Esta semana, quando você perceber que algo importante em sua vida está perdendo intensidade, quando sua mente tentar forçar de volta para estados de energia que não são mais adequados, lembre-se de que a entropia é natural e bela. No mês que vem, quando sua ansiedade sobre o silêncio subir pelo seu peito como uma tempestade, lembre-se de que existe paz profunda no estado de equilíbrio, que existe tranquilidade absoluta no silêncio universal. Na noite que vem, quando você deitar e sua mente acelerar tentando manter tudo em movimento constante, lembre-se de que dormir é a sua versão pessoal de entropia, é a forma como você experimenta periodicamente o estado de equilíbrio perfeito, é a forma como você permite que a energia se disperse e o silêncio o acolha sem medo. O que você pode aprender com esta entropia universal?
É que sua ansiedade sobre parar, sobre se aquietar, sobre entrar em estados de menos movimento, é baseada em uma compreensão limitada do que significa descansar. Você acredita que parar de se mover é equivalente a parar de existir, que perder intensidade é equivalente a perder significado, que encontrar equilíbrio é equivalente a encontrar o fim de tudo. Mas o cosmos demonstra repetidamente que a entropia é a jornada de volta para a paz, que o silêncio é a realização de toda a energia que é possível ter, que o vazio é a fonte de onde toda a criatividade emerge. Esta dissolução do horror ao vazio pode começar com um ato simples de aceitação. Permita que os momentos de silêncio em sua vida existam sem tentar preenchê-los imediatamente. Confie que a quietude é tão válida quanto o movimento, que o vazio é tão cheio quanto a ocupação. Acredite que encontrar equilíbrio em situações importantes é natural e necessário, que permitir que a energia se disperse é uma forma de cuidado, não de abandono. Quando você finalmente entender esta verdade sobre a entropia como descanso, sua ansiedade sobre o silêncio começa a se dissolver porque você percebe que você não está tentando evitar o fim de algo. Você está aprendendo a confiar na jornada natural de toda a energia em direção ao equilíbrio, na tendência universal de toda a organização se resolver em paz, na verdade fundamental de que o universo inteiro está se preparando para o sono mais longo e mais profundo. O estado final da entropia nos ensina que existe beleza profunda no silêncio, existe paz absoluta no vazio, existe tranquilidade eterna no equilíbrio perfeito. Você que está tão ansioso sobre manter tudo em movimento constante, você que tanto teme os momentos de quietude, lembre-se de que o universo inteiro está se aquietando gradualmente, está encontrando seu estado de descanso natural, está se entregando ao sono cósmico que durará para sempre. Quando você adormecer esta noite, faça isso lembrando de que dormir é sua participação na entropia universal, é sua forma de contribuir para o grande silêncio que eventualmente dominará toda a realidade. E permita que esta lembrança acalme seu medo do vazio, dissolva sua ansiedade sobre o silêncio e o deixe entregue à paz de fazer parte da jornada cósmica em direção ao descanso eterno. O cosmos sussurra uma verdade que pode transformar todo o horror ao vazio. O silêncio não é o fim de tudo, é a realização de tudo. O vazio não é ausência, é plenitude. A entropia não é morte, é o sono mais profundo e mais prolongado que a realidade pode alcançar. E você, que tanto teme este estado de equilíbrio, é na verdade parte desta jornada universal em direção à paz que não tem fim. Você tem permissão para se aquietar, para se assentar, para contribuir com sua própria energia para o grande silêncio que eventualmente abraçará toda a existência. Este é o presente final que a morte do Sol nos ensina, que o fim de todas as coisas é o início do descanso mais belo que se pode imaginar, que a dispersão de toda a energia é a realização de toda a paz que é possível ter, que o universo inteiro está se preparando para uma noite que durará para sempre, e que esta noite não é vazia de vida, mas é plena de descanso, não é ausência de movimento, mas é presença de paz. E você, que está deitado nesta cama tentando lutar contra a tendência natural de se aquietar, você que tanto teme que o silêncio signifique o fim de tudo, lembre-se de que você é parte desta realidade que está se preparando para o sono mais longo e mais profundo. E esta preparação não é tragédia. É a forma mais bela como o cosmos pode terminar sua jornada. É a realização de que toda a energia encontra sua busca quando encontra a paz absoluta. É o entendimento de que o silêncio final não é vazio de significado, mas é cheio da realização de todo o significado que alguma vez existiu. O universo não está se movendo em direção ao vazio. O universo está se movendo em direção ao descanso. E você, que é parte deste universo, está se movendo junto com ele, não para a destruição, mas para a paz, não para o vazio, mas para a plenitude do silêncio, que é a forma mais pura de existência que a realidade pode alcançar.